Tem uma outra vantagem que eu esqueci de falar, uma grande diferença no Cold Process e no Hot Process, que é o seguinte: os aditivos. Então, como no Cold Process a gente coloca os aditivos no final, depois que atingir a emulsão, ou seja, o trace, né? O trace é sinal de que aquilo já emulsificou a massa. E a gente coloca o aditivo nesse momento. Mas nesse momento, a saponificação ainda não está completa. Ainda o pH está bem alto. Então, os aditivos que a gente coloca no Cold Process sofrem mais com aquele choque de alcalinidade. Porque não tem como colocar os aditivos depois que colocar no molde. E a gente tem que colocar a massa no molde ainda com pH alto. Então, tem isso no Cold Process. No Hot Process, como a gente termina a saponificação na panela antes de colocar no molde, a gente consegue colocar aditivos no pós-cozimento. No pós-cozimento. Quando a gente fala em aditivos pós-cozimento, significa que a gente vai colocar aqueles aditivos quando a massa atingir um pH entre 8 e 10. E aí, aqueles aditivos sofrem menos, muito menos. Muitos aditivos sofrem muito com a lixívia, né? Com a alcalinidade. Então, isso não acontece no caso do Hot Process, ou acontece menos, tá? Porque é levemente alcalino ainda. Então, os aditivos pós-cozimento são mais protegidos, conseguem ficar mais protegidos da alcalinidade alta, tá? Só que, em compensação, tem a temperatura alta no caso do Hot Process. Então, existem aditivos que sofrem com alta temperatura, né? Como, por exemplo, o mel. O mel sofre. Ele vai ficar com uma cor mais escura. Então, vai escurecer a massa. Vai caramelizar, né? Os açúcares vão caramelizar com temperatura alta, tá? Inclusive, os açúcares vão acelerar a saponificação, vai aumentar a temperatura da massa, tudo isso, né? Enquanto os aditivos do Hot Process não sofrem com a alcalinidade, vão sofrer com a alta temperatura, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de decidir se a gente vai optar pelo Hot Process ou pelo Cold Process, né? Mas a grande diferença talvez seja nos óleos essenciais, né? Então, os óleos essenciais ficam mais intactos no Hot Process do que no Cold Process.